Olá, nós vamos resolver o problema. Determine as pressões de ar na câmara, então nesta câmara aqui de ar, e no ponto M, está aqui o ponto M, na escala efetiva e na escala absoluta. Então nós temos como dados os pesos específicos de mercúrio, água e óleo, assim como a pressão atmosférica. Então nós temos aqui um sistema de manômetro, onde nós temos aqui uma câmara de ar, né? Temos uma camada de óleo, uma camada de água, aqui o mercúrio como fluido manométrico e aqui mais uma camada de água. Então, vamos escrever as equações para a gente verificar, né, como que a gente pode fazer esses cálculos. Então, primeiramente, vamos pensar aqui em como calcular essa pressão do ar. Depois, como esse ponto M está aqui a uma determinada profundidade na camada de óleo, se a gente souber essa pressão do ponto A, basta a gente somar essa pressão à altura dessa coluna de óleo até o ponto M, que a gente tem a pressão do ponto M. Então, para determinar essa pressão do ponto A, vamos escrever primeiramente a equação manométrica com base na pressão efetiva. Então, a gente vai calcular a pressão neste ponto do manômetro e neste outro ponto do manômetro. Estão na mesma altura e com o mesmo fluido manométrico. Então, a gente vai escrever, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos a pressão atmosférica. Como nós vamos trabalhar com a pressão efetiva, vamos considerar zero essa pressão atmosférica. Então, nós temos essa altura de água, seria então γH2O, vezes 0,7, né? Transformando logo centímetros, 70 centímetros para metro, mais essa camada de mercúrio. Então, mais γHg vezes 0,30. Então, isso vai ser igual à pressão do ar, vamos chamar de PAr. Quando a gente não colocar aqui, quando a gente colocar apenas PAr, então é a pressão efetiva. Mais a altura de óleo, dessa coluna de óleo, né? Vezes o peso específico do óleo. Então, gama do óleo vezes a altura, que é 80 centímetros, 0,80 metros. E mais essa altura de água. Então, gama H2O vezes 0,70. Pronto. Então, desta equação, a gente conhece todos os pesos específicos e fica com uma incógnita apenas a pressão do ar. Então, a gente pode calcular a pressão do ar com esta equação. Lembrando que essa pressão é efetiva, então a pressão absoluta seria a pressão do ar, né? A pressão do ar absoluta seria a pressão do ar mais a pressão atmosférica. Se a gente tiver calculado a pressão do ar com essa equação, e como nós temos a pressão atmosférica, então a gente pode calcular a pressão absoluta do ar. Com relação ao ponto M, esse ponto M, a pressão dele seria assim, em termos de pressão efetiva, vou voltar aqui a cor para o azul. Então, a pressão efetiva seria igual à pressão que está atuando no ar aqui, a pressão do ar, mais o gama do óleo vezes essa altura, que é 30 centímetros. Pronto, então essa seria a pressão do ponto M. E a pressão do ponto M absoluta seria a pressão do ponto M mais a pressão atmosférica. Então, nesta equação aqui, a gente teria já, se a gente tivesse calculado, né, a pressão do ar com essa equação, a gente teria esse valor. Temos o gama do óleo, que é dado do problema, então a gente teria como calcular o PM. E poderíamos usar o PM aqui nesta equação, como a pressão ATM é dada, para calcular PM na escala absoluta.
Então, como estratégia de cálculo, a gente pode calcular primeiro essa pressão do ar, PA. Depois, a gente pode calcular logo a pressão absoluta do ar. Depois, a pressão efetiva do ponto M. E, por último, a pressão absoluta do ponto M. Então, vamos fazer esses cálculos. Então, nesta primeira equação, olhando ela com atenção, a gente nota que a gente pode eliminar esse γH2O vezes 0,70 com esse γH2O vezes 0,70. Eles estão presentes, né, nos dois lados da equação. Logo, a gente pode, então, simplificar essa equação e escrever, né, a pressão do ar vai ser igual ao γHg vezes 0,30 menos o gama do óleo vezes 0,80. Substituindo os valores, né, a gente teria então 136.000 vezes 0,30 menos 8.500 vezes 0,80. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente obtém o valor de 34.000 Pascal. Então, esta é a pressão do ar aqui dentro da câmara. Vamos agora calcular a pressão do ar absoluta. Para isso, a gente vai ter que ter o valor da pressão atmosférica em Pascal, que a gente tem aqui, né, em milímetro de mercúrio. Então, para isso, a gente vai usar uma regra de 3 aqui, né? A gente vai relacionar 760 milímetros de mercúrio, que é o valor normal da pressão atmosférica, com o valor da pressão atmosférica normal em Pascal. E aí a gente vai colocar aqui o nosso valor, 740 milímetros de mercúrio, e nós vamos calcular qual é a pressão atmosférica para esse caso. Então, fazemos a regra de 3 aqui e a gente vai ficar com a seguinte equação, né? Pressão atmosférica ela será igual a 101.300 vezes 740 dividido por 760. Então, quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de 98.600 Pascal. Pronto. Agora a gente pode usar a segunda equação para a gente calcular a pressão do ar na escala absoluta. Então seria 34.000 Pascal mais 98.600 Pascal. Então, fazendo essa soma, a gente obtém o valor de 132.600 Pascal. Pronto. Agora vamos calcular a pressão do ponto M. Então, a pressão do ponto M, vamos calcular primeiramente o valor da pressão efetiva. Vai ser a pressão do ar na escala efetiva, que é 34.000 Pascal, mais o gama do óleo, que é 8.500, vezes 0,30. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente obtém o valor de 36.550 Pascal. Finalmente, agora para calcular a pressão do ponto M na escala absoluta, a gente vai fazer 36.550 mais a pressão atmosférica, que a gente já calculou em Pascal, que é 98.600. Então, fazendo este cálculo, a gente obtém o valor de 135.150
Pascal. Pronto. Desta maneira, a gente calculou, então, o que é pedido no problema. É isso aí. Até a próxima!